Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Fala galera, tá gravando? Tá gravando. Fala galera, voltei para mais uma aula de geografia nossa. Primeiro, antes de tudo, eu queria pedir desculpas pela demora em postar a nossa aula, nossas últimas aulas, né, desse período entre provas. É porque, bom, basicamente é muita matéria para um período muito curto de tempo. Então eu estou tendo que juntar tudo e fazer da melhor forma possível para que vocês tenham acesso ao melhor conteúdo possível, tá? E da melhor forma. Então isso leva tempo, isso leva leitura, isso leva pesquisa. Então, antes de qualquer coisa, desculpa pela demora, mas eu espero que seja de muito proveito para vocês, tá bom? É isso. Não vai ter figura nessa aula de hoje, porque como está tendo muito trabalho, uma quantidade bastante significativa, eu não tive tempo de preparar a aula, preparar o slide e adicionar as figuras que eu costumo fazer. Então, eu preparei a aula, preparei o slide e vai sem figura, tá bom? Vamos lá. Já estou aqui de cantinho, ampliar aqui, vamos embora. Beleza, vamos lá, gente. A gente vai falar de domínios morfoclimáticos. É chato não ter foto, né, figuras, né, nessa aula, porque basicamente é fundamental para vocês conseguirem visualizar as paisagens necessárias. Mas as fotos do livro de vocês estão excelentes. Então, na dúvida, passem lá no livro de vocês, no capítulo correspondente à aula de hoje, que inclusive, diga-se de passagem, conclui o conteúdo para V2 de vocês, beleza? Então tá discriminadinho, né? Vocês têm acesso a esses conteúdos, né? Então vão no capítulo respectivo e vejam as figuras, tudo bem? Caso precisem. Mas vamos lá. Vamos falar de domínios morfoclimáticos. Então, o que são? São porções do espaço geográfico que apresentam características que os tornam diferentes, singulares. Clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. Isso é um ponto muito importante. Pelo seguinte, qual a diferença entre bioma e domínio morfoclimático? O domínio morfoclimático, logo de início, é bom ter em mente que ele vai articular diversos pontos para desenvolver as suas delimitações, né? Ah, não, esse aqui é o domínio morfoclimático amazônico, esse aqui é o domínio morfoclimático da Caatinga, esse aqui é o domínio morfoclimático de mares de morros, e por aí vai, tudo bem? Ele vai articular 5 elementos que vão se relacionar para poder pôr essas divisões, essas regionalizações do território brasileiro, quando pensamos, né, em diferenças naturais. Tudo bem? Para a gente entender como que o nosso território é dividido de acordo com essas condições aqui, que são basicamente clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. São 5 elementos que se relacionam e que vão estabelecer que domínio morfoclimático é aquele. Antes de qualquer coisa, é bom deixar claro que essa teoria de domínios morfoclimáticos foi estabelecida por um geógrafo brasileiro fundamental, que se chama Aziz Absaber. Tá? Por isso que eu falei na aula anterior, né? Na aula anterior ou então no vídeo de complementação, acho que foi isso, que bioma é mais um assunto debatido pelas ciências, pela biologia, enquanto que domínio morfoclimático já é da geografia mesmo. É uma teoria pensada, desenvolvida por um geógrafo, inclusive, né? Mas a gente fala de bioma numa boa, até porque é fundamental para os nossos trabalhos, tá? Mas domínio morfoclimático, aí já é coisa de geógrafo, entendeu? Essa teoria foi pensada pelo Aziz Absaber, né, que já é falecido, mas que tem uma importância na geografia física, na geografia como um todo do Brasil, absurda. Beleza? Então, só para relembrar, domínios morfoclimáticos são regionalizações, regionalização nada mais, nada menos do que uma divisão, que leva em consideração esses 5 critérios, que são clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. Tudo bem?
a teoria, né, articula todos esses elementos para poder estabelecer de que domínio nós estamos trabalhando. Beleza? Vamos continuar. São classificados em duas áreas, considerando o porte da vegetação. E aí, considerando o porte da vegetação, nós vamos ter os domínios morfoclimáticos, que são florestados. Um minutinho só, gente. Voltei. Como vocês sabem, dá um certo horário e a minha televisão aqui do quarto liga sozinha. Então fui desligar. Desculpa a interrupção, o barulho, mas é isso. Eu não vou nem editar, né? Vai ficar assim na aula para facilitar. Publicar, já voltar, preparar a aula e gravar. Tudo bem? Espero que não atrapalhe de forma alguma. Vamos continuar. Então, de acordo com o porte da vegetação, a gente tem a primeira classificação, separação desses domínios, né? O primeiro tipo são os domínios morfoclimáticos florestados, ou seja, são aqueles domínios que são formados, são marcados por grandes florestas. E aí nós temos dentre eles o domínio amazônico, o domínio dos mares de morros e o domínio das araucárias. São todos domínios que possuem grandes florestas como marcas fundamentais, beleza? E temos também aqueles outros domínios das formações vegetais naturais herbáceas e arbustivas. Então, quando pensamos nas subdivisões dos domínios morfoclimáticos brasileiros, nós temos duas divisões. A primeira divisão, que é basicamente constituída pelos domínios florestados, que são marcados por grandes florestas, e aqui dentro nós temos o domínio amazônico, o domínio de mares de morros e o domínio das araucárias. Agora vamos ver os domínios das formações vegetais naturais, herbáceas e arbustivas. Gente, o que são formações vegetais herbáceas? Herbáceas lembra a erva, não lembra? Uma formação herbácea é uma formação de pequeno porte, simplificada. O tronco, os caules dessas plantinhas, dessas formações vegetais, chegam no máximo ali a 1, 2 metros de altura. Tudo bem? Herbáceas são ervas. Se pintar dúvida, nossa, mas o que é uma herbácea? Herbácea é uma erva. Tem na cabeça de vocês uma visão de uma ervinha? Então, essa ervinha é uma espécie vegetal herbácea, tudo bem? E arbustivos, bom, são arbustos, beleza? Aí os arbustos já chegam ali a 2, 3 metros no máximo, né? E são basicamente o que o nome já diz, arbustos, beleza? E aí, né, dentro dessa segunda divisão dos domínios morfoclimáticos brasileiros, nós temos dentro dela o domínio da caatinga, o domínio do cerrado e o domínio das pradarias, beleza? Então, essas são as ramificações que vão delimitar, né, os domínios morfoclimáticos que nós temos no nosso país, tá? Vamos lá. Além disso, também existem as faixas de transição. Onde elas estão? Estão entre os domínios. E por justamente estarem entre os domínios, essas faixas acabam tendo características tanto de um quanto de outro, né, que se confundem e se misturam. Né? Então, numa faixa de transição entre, por exemplo, o cerrado entre o domínio do cerrado e o domínio amazônico, você tem espécies que caracterizam os dois domínios no mesmo ponto. E por conta dessa mistura, existem também espécies que são únicas dessas faixas de transição, beleza? Então, só relembrando, faixas de transição são faixas que estão na transição, no limite de um domínio morfoclimático para o outro. E por conta dessa estrutura dessas faixas, né, entre um domínio e outro, você vai ter a vegetação dos dois presentes ali nessa faixa de transição.
de tal forma que elas também se misturam. E por conta dessa estrutura mesmo, né, dessas faixas de transição, nós temos algumas espécies vegetais ali que são únicas desses espaços. Tudo bem? É isso. Né? Então, a teoria do Absaber sobre domínios morfoclimáticos pressupõe isso. Os domínios florestados, os domínios de formações herbáceas e arbustivas, né? E as faixas de transição, deixando claro que para desenvolver a sua teoria, Absaber considerou alguns elementos, que são clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo, que são fundamentais, porque se interrelacionam e dão origem a esses domínios que nós vamos estudar hoje. Tranquilo, gente? Foi? Então vamos começar. O primeiro tópico aqui que nós temos são justamente os impactos ambientais e domínios morfoclimáticos brasileiros. Gente, muitas das informações sobre esses domínios, como o próprio domínio amazônico, o domínio do Cerrado, o domínio da Caatinga, nós já vimos quando conversamos sobre paisagens naturais nas aulas anteriores e quando comentamos ali sobre os biomas. Então, se quiserem mais informações aprofundadas sobre esses domínios, voltem lá na aula de paisagens naturais do Brasil, tá? Aqui eu vou citar novas informações, beleza? Para complementar a nossa visão sobre esses domínios morfoclimáticos, né? E vou comentar no mesmo momento o que? Os impactos ambientais que se desenvolvem, né, e que foram desenvolvidos e continuam sendo desenvolvidos em cada um desses domínios. Beleza? Então vem comigo. Primeiro ponto é o seguinte: não existe domínio morfoclimático brasileiro que não tenha sofrido impacto ambiental. Não existe nenhum lugar do Brasil, nenhum domínio morfoclimático que esteja absolutamente isento, que esteja absolutamente sem qualquer tipo de impacto ambiental. Todos eles sofreram em maior ou menor grau. Tranquilo? Em alguns casos é impossível recuperar o domínio. Porque isso é uma coisa muito interessante que é bom que vocês tenham em mente. Tá? A floresta, seja ela de qual tipo for, ela não é algo que vai ficar ali para sempre, mesmo que você destrua. Existe um momento, né, que você destrói tanto uma floresta que ela não consegue se recompor mais, o que significa dizer que ela vai ser extinta, ela vai deixar de existir. Nesse sentido, só para a gente começar a tratar desse assunto, sabe a Amazônia? Então, esse ponto específico da Amazônia, que é basicamente o ponto que, se alcançado, significa que a Amazônia não vai conseguir se recuperar nunca mais, pelo menos não enquanto estivermos aqui no planeta. Esse ponto da Amazônia é quando forem alcançados os 20, 25, 30%. Né? Ou seja, quando essa porcentagem da Amazônia for desmatada, dá adeus, porque ela vai deixar de existir. Hoje em dia, em 2020, já estamos nos 15%. Ou seja, faltam basicamente ali de 5 a 10% a mais de destruição da Amazônia para que todo esse domínio morfoclimático, para que toda essa floresta deixe de existir. E contar uma coisa para vocês: o Rio de Janeiro, a região sudeste e grande parte do Brasil só não são grandes desertos ou grandes cerrados por conta da umidade que vem lá da Amazônia. Então, assim, a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas ela é o grande umidificador do mundo. A umidade gerada na Amazônia é fundamental para todo o planeta. Eu falo do Brasil muitas vezes porque é onde a gente mora, né? Mas ela vai influenciar o planeta inteiro. E para essa vegetação tão importante para a vida humana no planeta acabar de vez, falta muito pouco. Muito pouco.
Ou seja, se um modelo produtivo adotado por nós enquanto sociedade não mudar, enquanto não mudarmos a mentalidade absolutamente vazia de que natureza, de que floresta está lá para ser devastada e que tudo bem, que o que acontece com os indígenas está longe, não tem problema na nossa vida, isso vai significar a extinção de toda a nossa raça, que é a raça humana, nos próximos 30, 40, 50, no máximo 100 anos. Porque, só relembrando, como eu pus aqui na aula de vocês, em alguns casos é impossível recuperar o domínio morfoclimático. Se a Amazônia chegar nessa porcentagem que eu falei para vocês, esquece a Amazônia. O que significa, esquece a umidade que ela gera para o planeta inteiro. Esquece todos os gases atmosféricos que ela absorve e que ela não deixa que cheguem até a atmosfera. Se a floresta cair, todos os gases retidos por ela vão ser liberados, o que significa que o aquecimento global vai dobrar. Tudo porque a gente preferiu continuar, preferiu continuar com o atual modelo econômico vigente, o atual modelo de produção. Isso não é o Almir que está falando, isso não é o professor de geografia que está falando, isso não é o livro didático que está falando, isso é a comunidade científica do planeta inteira falando. Se não mudar a estrutura produtiva, nos próximos 30, 40, 50 anos, o clima do país de vocês vai mudar completamente. Será que a gente dura até 100 anos? Não sei. Se continuar do jeito que está, acho difícil. Mas vamos continuar nossa aula. Primeiro, o domínio morfoclimático. Deixa eu ver quanto tempo que eu já falei aqui. 16 minutos, tem mais tempo. O primeiro domínio morfoclimático é o domínio dos mares de morros. Como que é esse domínio? Basicamente é um conjunto de morros em forma de meias laranjas. Como assim meias laranjas, professor? Seguinte, quando você pensa em morro, você pode muito bem pensar em uma montanha, em um dobramento moderno, que tem uma forma pontiaguda assim. O que acontece? O domínio dos mares de morros, ele tem essa forma aqui, ó. Sabe o Pão de Açúcar? Pão de Açúcar. Tá aí. O Pão de Açúcar faz parte desse domínio morfoclimático. E ele tem essa forma mais arredondada no seu topo, não é? Essa é a característica das formações geomorfológicas, que são essas montanhas, né, esses morros, que compõem esse domínio. Então, uma marca muito grande do domínio morfoclimático de mares de morros é esse conjunto de morros que nós chamamos de mares de morros, que possuem essas formas de meias laranjas. Tranquilão? Vamos continuar. E esses morros com formas de meias laranjas são cobertos por Mata Atlântica. Beleza? Então, todas aquelas características relacionadas à Mata Atlântica que nós vimos quando falamos de paisagens naturais brasileiras se aplicam aqui. Porque é aqui, né, dentro desse domínio morfoclimático, que está a Mata Atlântica, ou as remanescências do que um dia já foi Mata Atlântica. Tranquilo, gente? E esse é um dos domínios que mais sofreu com a ação humana, seja porque foi ali que começou o processo de colonização, exploração de pau-brasil como se não houvesse amanhã, depois plantação de café, plantação de cana-de-açúcar anteriormente, né? Então, foi a região que recebeu mais investimentos para indústria, década de 30, 50, né? Então, foi e é até hoje um dos domínios mais afetados pela exploração econômica do homem, tá bom? E aí quando eu falo homem é a raça humana. E aí um dos pontos aqui que afetaram, né, para que tivesse sofrido tanta influência negativa do homem, foram as monoculturas. Vamos continuar lendo aqui. A devastação começa com as monoculturas que ocuparam os morros ao longo dos séculos 17, 18, 19 e 20. Isso é um ponto muito interessante. Não são morros cobertos por Mata Atlântica? Então o que foi feito? Desmatou-se e colocaram plantação. Desmataram toda a vegetação nativa, ou quase toda, ou uma grande parte, e plantaram uma única espécie. Século XIX, café. Lá para o Nordeste brasileiro, cana-de-açúcar.
como eu já falei aqui. Ou seja, e eram todas espécies focadas no mercado interno, voltadas para a população brasileira, negativo. Voltadas para o mercado externo, voltadas para as necessidades dos europeus e depois de algumas centenas de anos para os norte-americanos e agora para a China. Né? Então, não havia preocupação com o mercado interno. Diga-se de passagem, o Brasil cada vez mais está voltando para essa realidade. Tá? E isso aqui é o que estão fazendo na Amazônia. O arco do desmatamento na Amazônia basicamente é um arco estruturado por madeireiros, por pessoas da mineração ilegal e por membros do agronegócio, que acham que devastação, que botar a mata abaixo para colocar boi e soja em cima é a melhor coisa a se fazer. Sem qualquer tipo de estudo, sem qualquer tipo de preocupação com o ambiente, sendo que assim, se a Amazônia acabar, se a Amazônia acabar, o Brasil vai ser completamente impactado. O mundo vai ser completamente impactado. E se não tiver gente para comprar soja, não vai ter mercado. Ou seja, é uma estrutura de mercado, é uma estrutura produtiva absolutamente vazia de qualquer estudo, de qualquer tipo de cognição lógica. Porque se você trabalha no campo e você destrói o campo, você não vai ter onde trabalhar. Percebem? E essa é a lógica de muitos integrantes do agronegócio brasileiro hoje, para não dizer todo, tá bom? Assim como madeireiros, né, e como a galera da mineração ilegal ou legal também, tá? Porque mineração, sendo legal ou ilegal, causa um impacto monstruoso, de qualquer jeito. A decisão pelo legal e o ilegal é decidir qual que vai ser menos impactante para a natureza. E aí escolhe normalmente o ilegal porque ele é mais vantajoso do ponto de vista de lucro. Se você não tem que arcar com uma série de medidas para minimizar o impacto ambiental da sua atividade, você lucra mais. Que é o que muitas pessoas fazem no interior do Brasil desde sempre. Tudo bem? Então as monoculturas foram as responsáveis desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX pela eliminação da Mata Atlântica, ou da maior parte da Mata Atlântica. Tudo bem? E é o mesmo que acontece hoje em dia na Amazônia, é o mesmo que aconteceu no Cerrado, o mesmo que acontece na Caatinga e o mesmo que também aconteceu lá com a galera das araucárias. Claro que em menor proporção, porque ali é uma região de clima mais frio, uma altitude mais significativa, mas ainda assim também aconteceu, principalmente pensando na indústria madeireira. Tá? Mas, voltando aqui para a Mata Atlântica, monocultura é fundamental para entender o porquê que a Mata Atlântica é um dos domínios que o domínio morfoclimático de mares de morros, que é coberto por Mata Atlântica, é um dos domínios que mais sofreu com a ação humana. Tudo bem? Vamos continuar. Além disso, houve também a expansão desordenada das cidades. Mais ou menos 70% da população brasileira se concentra nessa região. Sabe por quê? Pelo seguinte: como o Brasil, desde a sua origem, desde o seu processo de colonização, foi pensado para ser explorado pelos europeus, e não para ter um processo de colonização efetivo, não efetivo no sentido de desenvolver o mercado interno, né, de lidar de uma maneira harmoniosa com os indígenas, né, de lidar de uma maneira harmoniosa e inteligente com a natureza, como nada disso nunca foi pautado para o Brasil, a urbanização foi feita de uma forma absolutamente desordenada. Nós já vimos em aulas anteriores que a industrialização brasileira foi fundamental para impulsionar o processo de urbanização brasileira. Tranquilo? E quais são os principais momentos de industrialização no Brasil? Primeiro, na década de 30, com o desenvolvimento da indústria de base, com Getúlio Vargas, e depois, década de 50, a partir do plano de metas de JK. Beleza? E na década de 70 a gente tem a chegada do pacote verde, né, do agronegócio se consolidando enquanto tal, né, que viria a dar nesse agronegócio que nós temos hoje em dia, né, e que expulsou muitas pessoas do campo para a cidade. Tudo bem? Vamos com calma.
As migrações de início eram feitas em busca de melhores condições de vida, tudo bem? Porque nessas regiões originárias não existiam condições interessantes para que as pessoas continuassem nas suas casas. Bom lembrar que o Brasil nunca teve uma reforma agrária, coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu na Europa, que aconteceu em vários países do mundo. O Brasil nunca teve uma distribuição de terras minimamente inteligente, minimamente adequada para o tamanho do seu território e para o tamanho da sua população. Nunca teve. A terra sempre foi passada de pai para filho, em pouquíssimas famílias, né? E dane-se o meio ambiente. Basicamente, isso é Brasil. Sempre foi. Principalmente a elite brasileira, né? Então, como nunca teve esse processo de distribuição de terras efetivo e positivo e inteligente, as pessoas não tinham com o que se manter. Então migravam para as regiões que ofereciam melhores qualidades de vida. Sudeste, por exemplo, que é o mais importante nesse sentido. Tá? Na década de 50 esse movimento aumenta, só que acontece. Na década de 70 o pacote verde, pacote de tecnologias, que foi criado pelos Estados Unidos e depois pulverizado para o mundo inteiro, ele chega no Brasil. E quando ele chega no Brasil, é o momento que essas elites, né, que responsáveis pela produção, os grandes barões do café, né, veem uma chance, né, de aumentar ainda mais as suas produções, que agora não são mais de café, são de soja. Né? Então coloca aquelas tecnologias em prática para aumentar cada vez mais a produtividade e, lógico, aumentar o lucro dessa galera. Só que quando eles fazem isso, eles concentram ainda mais as propriedades no campo, porque vão atrás de mais e mais e mais terras, para aumentar mais e mais e mais as suas produtividades e aumentar mais e mais e mais as suas margens de lucro. Quando isso acontece, as pessoas ficam sem terras. E aí são pessoas camponeses ou são indígenas que perderam suas terras. E para onde que essas pessoas vão? Vão para a cidade. Então, o fluxo migratório, a partir desses três movimentos, principalmente depois da década de 70, que eu acabei de falar para vocês, foi muito importante para essa urbanização totalmente desordenada e para criar esse cenário. E as pessoas chegam no Sudeste, que é muito marcado pelo domínio dos mares de morros. E aí elas encontraram casas numa boa no asfalto? Não, porque além de tudo, também vemos numa das regiões mais caras de se viver do mundo inteiro. Então essas pessoas vão ocupar onde? Os morros. Quem está lá nos morros? Que justamente são essas estruturas aqui de meias laranjas. O que cobre esses morros? A Mata Atlântica. Mas a galera precisava viver, precisava morar. Desmataram, colocaram casas e também vai contribuir para esse processo de devastação do restinho de Mata Atlântica que existia nos morros. Tudo bem? Eu acho que fica muito claro como que nunca houve um processo inteligente de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento aliado à conservação da natureza, né? E o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que foi feito lá fora, nos países de centro do capitalismo, há centenas de anos, o Brasil ainda não fez, com uma distribuição decente de terras. Não fez. E não tem nada em vista que vai fazer. Pelo menos não nos próximos anos. O que significa que isso aqui vai piorar, como tem piorado. Melhorou nos últimos anos, mas a perspectiva é que, de acordo com o Brasil está sendo tocado, isso venha a piorar nos próximos anos. Que Deus nos proteja, né? E obviamente que quando você coloca casas nas encostas, gente, é gravidade, tá? É gravidade. Você tem uma encosta, você tem um morro. Choveu. Se a forma do morro é essa, o que bate aqui vai descer, não vai ficar parado. Existe gravidade, então vai descer. Só que a vegetação, por conta das suas raízes, ela segura o solo. Se não tem vegetação, mas tem uma casa, não tem nada segurando o solo. Então essa água, quando descer, vai levar a casa junto. Então, num país em que tudo isso que eu falei para vocês se desenvolve, obviamente
que nessa região, por conta da força gravitacional, pelo desmatamento e por N outros pontos, que eu já citei também, o número de movimentos de massa, de desastres relacionados a movimentos de massas, deslizamento de encostas, é cada vez maior. E eu pude ver isso muito nitidamente durante a minha graduação. Vamos continuar. Além de, claro, a implantação de indústrias. Por quê? Porque tem uma coisa que a indústria adora fazer, né, que é o seguinte, poluição de rio, poluição de solo. Como é que eles fazem isso? O seguinte, eles também estão atrás de uma produtividade cada vez maior, tendo que pagar o menos possível, a menor quantidade possível. E o que acontece? Se preocupar com um aterro sanitário, se preocupar com um destino bacana do seu lixo tóxico, é mais caro. Então o que eles fazem, essas indústrias? E não são algumas não, tá? É a maioria. Elas pegam os seus resíduos, né? O seu lixo tóxico, químico, porque é uma indústria, e jogam no rio. Ou então jogam no lixão a céu aberto. Sabe o que acontece quando você joga resíduo químico em cima de um solo? Você polui o solo, você muda a composição química do solo, e no solo existe uma coisa chamada lençol freático. Quando essa poluição chega no lençol freático, esse lençol freático tem uma função, dentre tantas funções que ele tem, uma delas é alimentar o rio. Por isso que o rio nunca seca, dentre tantos outros motivos. Por conta da manutenção que o lençol freático, né, promove de águas no rio, no corpo hídrico. Se você poluir o lençol freático, você automaticamente polui o rio. Se você joga rejeito químico diretamente no rio, você já poluiu diretamente o rio, matando as espécies animais que existem ali. E se elas não forem mortas, você, quando comprar o seu peixe, vai comer um peixe que está todo cheio de coisa química dentro dele. Sabe o que isso gera? Isso gera câncer. Comprovado. Então, além de tudo que eu falei até agora, tem também a questão das implementações de indústrias. E essas indústrias são fundamentais para entender a poluição dos solos e a poluição dos rios. Tranquilo? Eu vou parar aqui, já estamos com mais de 20 minutos e eu volto na próxima parte, beleza?